Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltando aí às pregações, faz um tempo que eu estava distante aqui, pedir perdão aí meus seguidores, meus 10 bilhões de seguidores, não parem de me seguir, galera, brincadeira, mas Deus tinha já me incomodado e tal, para mim voltar, para mim gravar as palavras. Ele tinha colocado algumas coisas no meu coração, né? E essa semana uma pessoa também falou comigo e só confirmou que Deus já estava me incomodando. Amém? Então eu quero falar para vocês de uma palavra hoje e é uma pergunta. O nome da palavra é uma pergunta. Podemos nos aproximar de Deus? É uma pergunta. O que você acha? Nós podemos? E essa palavra nasceu, né, de uma conversa, né, que eu estava tendo com um amigo meu, né? E a gente começou a falar de Deus, a gente começou a falar de coisas que a gente já tinha vivido em Deus, né? Que estávamos vivendo. E ele falou assim, né? Nossa, mano, eu tô distante de Deus e eu tô vivendo algumas coisas, né? Diferentes, sabe? Tipo, eu não me sinto digno, né? Eu tô errando demais, né? E eu até zoei com ele, né, na hora, só que isso ficou na minha mente, né, essa frase dele ficou na minha mente e o Espírito Santo veio falando comigo depois sobre isso, amém? E é sobre isso que eu quero falar com você, né? Eu vou começar falando de dois textos, né, que o Espírito Santo me trouxe. Um primeiro está lá em Marcos 10, 17, eu vou ler aqui com vocês e está falando assim: E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Eu já vou ler com vocês o outro texto, que está lá em João 8, versículo 3 ao 11. Amém? João 8, 3 fala assim: Os escribas e fariseus... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Só um momento, galera. Fala assim: Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado a sós e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse: Nem eu te condeno.
pode ir e não peques mais. Amém? Então, eu quero falar com vocês a respeito desses dois textos, né? São duas situações bem distintas, né? E o que me chama a atenção aqui é que uma pessoa, ela chega até Jesus baseada nos seus próprios méritos, né? Ela chega falando daquelas coisas que ela faz, ela chega falando das coisas que ela é boa, o que ela já faz, eu obedeço os mandamentos, né? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna, né? É uma questão até legal, né, de se perguntar para Jesus, mas o coração dessa pessoa, como ela chega baseada nos próprios méritos dela, né? Ele se dirige a Jesus, né? Então, analisando a outra situação, a moça foi jogada diante de Jesus, né? E ela não lhe dirige nem a palavra, né? Até ele falar com ela, ela não fala nada, né? Então nós vemos aqui duas pessoas totalmente diferentes, né? Uma acreditava que a justiça dela podia chamar a atenção de Jesus, e a outra nem queria estar ali, né? A outra estava com vergonha, a outra estava, humilhada diante de Jesus. E a Bíblia mostra aqui que um volta para casa, né? A moça volta para casa justificada, e o jovem rico volta para casa decepcionado, né? E eu quero falar algo com vocês muito forte, gente, que a realidade é que nós nunca seremos dignos, né, de volta para casa justificada, e o jovem rico volta para casa decepcionado, né? E eu quero falar algo com vocês muito forte, gente, que a realidade é que nós nunca seremos dignos, né, de estar ali diante de Jesus. Não é pela nossa justiça, né, que nós podemos ter acesso à presença de Deus, mas é pela misericórdia dele, é pelo amor dele. Amém? Porque se fosse depender da nossa justiça, se fosse depender da nossa integridade, dos nossos atos de justiça, nós não mereceríamos, pois a Bíblia vai dizer que nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia diante de Deus. Então, nós vemos aqui que aquela que se humilha é exaltada, né, por Deus. Aquela que está ali humilhada, aquela que está ali não confiando em nada que ela fez, porque justamente o que colocou ela ali foi um erro, né, uma falha. E Deus olha para ela, Jesus olha para ela com amor, com misericórdia, e ela recebe uma bênção de Deus ali naquele dia. Isaías 6,5 vai falar assim: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de homens de lábios impuros. Contudo, meus olhos viram o Senhor. Aqui nós podemos encontrar o mesmo sentimento em Isaías, o sentimento de eu não sou digno, né? Eu não mereço, mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor olhou para mim, Ele permitiu que eu visse Ele permitiu que eu enxergasse Ele, né? E muitos homens de Deus, eles têm esse mesmo sentimento, porque a realidade é que nós não somos dignos, mas é pelo amor de Deus, né? É a misericórdia de Deus que nos dá acesso, irmão, que nos dá chance de chegar diante dele. Amém? Quantos estão conseguindo me entender? Eu vou ler mais um texto com vocês, que está em Lucas 18, do 9 ao 17. Amém? Só um momento, vou abrir aqui. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 17.
E esse texto começa falando justamente do que a gente está falando aqui. Jesus fala assim: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porque todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Né? Aqui está falando, o texto começa justamente, né, com aquilo que nós temos abordado hoje. Muitos homens confiavam na sua própria justiça, né? E a gente vê que esses homens não chamavam a atenção de Deus, não chamavam a atenção de Jesus, né? A gente vê que o que é justificado aqui novamente é aquele que se humilha, aquele que reconhece a sua condição de pecador, que reconhece a sua condição de um homem que não tem como agradar a Deus, sabe? E cara, o que eu quero falar, né? Qual é a mensagem, né, final toda essa pregação? Que você pode se aproximar de Deus, irmão. Nós podemos se aproximar de Deus, amém? Você, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, Deus, ele está te chamando, irmão. Deus, ele está te chamando para perto, né? Existem pessoas que não vão mais à igreja, né? Não querem mais se aproximar de Deus porque dizem: meu, eu estou errando muito, eu estou falhando muito e eu não sou digno. E realmente, né, nós não somos dignos, mas nós precisamos se aproximar de Jesus, né? Porque é Ele que nos justifica, é Ele que nos purifica, amém? E Deus está te chamando, irmão, né? Uma metáfora é tipo assim: quando a gente está doente, a gente vai no médico. Quando a gente está sujo, a gente vai tomar banho. E quando a gente está falhando, irmão, quando a gente está pecando, quem é que pode nos mudar? É somente Jesus, amém? Então é dele que nós precisamos se aproximar, né? A nossa sujeira, né? As nossas falhas precisam se aproximar da pureza de Deus, né? Da justiça de Deus, porque é Ele que nos justifica, amém? É lógico que nós não vamos viver uma vida falhando, né? Pecando e falando assim: